Chegou a hora de falar dos fatos da semana. Um levantamento divulgado nessa semana mostrou que a violência contra o jovem negro de ambos os sexos se agravou nos últimos anos. Roda o VT. Nesta segunda-feira foi divulgado o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência. O estudo realizado pela Secretaria Nacional de Juventude, a SNJ, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, utilizou informações de 4 frentes: violência entre jovens, frequência à escola, situação de emprego e pobreza no município e desigualdade. O relatório mostrou que a violência contra o jovem negro, considerando ambos os sexos, se agravou nos últimos 2 anos. A primeira vez que o estudo foi realizado, em 2015, os negros entre 12 e 29 anos tinham 2,5 vezes mais chance de serem assassinados em comparação a outros jovens. Nesta edição, o risco médio no país subiu para 2,7 vezes. Mas o que esses números dizem sobre a realidade brasileira é o que vamos ver agora no Revista da Cidade. E estamos com ele para comentar esse assunto hoje, doutor Eduardo Leite. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, querido. Tudo bem? Eu tô ótimo. E você? Bem, estamos muito bem, graças a Deus. Sempre no plural, né? Daqui Sempre. Pro dia do nascimento da Liz, estamos muito bem, graças a Deus. Bom, o que não tá nada bem é um relatório como esse, né? Afinal de contas, a gente consegue fazer uma leitura trágica, né? Uma leitura da tragédia que a gente vive em relação à segurança pública, em relação à violência urbana. Quando a gente vê relatórios que mostram um número, isso não estou dizendo do relatório que mostra exatamente essa realidade contra o jovem negro no Brasil, mas quando a gente abrange ainda mais, quando a gente expande esses números, a gente vê que a violência no Brasil, ela supera todos os limites do tolerável dentro de uma sociedade que se diz organizada, dentro de uma sociedade que se diz não bárbara, né? A gente supera lugares onde existe guerra civil, onde existe terrorismo, onde existem as coisas mais absurdas, né? E a gente vive um absurdo, na verdade. Só que esse relatório vai além, ele afunila um pouco mais e mostra que o jovem negro está numa situação ainda mais vulnerável, né, doutor? Regiane, se nós fizermos uma radiografia do Brasil de um modo mais geral, é evidente que o brasileiro está numa vulnerabilidade absoluta, né? Saúde, educação, enfim, em todas as áreas nós não vemos outra coisa senão a vulnerabilidade de forma concreta, efetiva. É evidente que depois você, através dessas pesquisas, elas são fatiadas, né? Ou seja, então você tem que fazer um fatiamento justamente para identificar qual é a situação de uma determinada faixa etária. E nessa situação, nesse relatório feito por um organismo governamental e também pela Unesco, se chega a uma radiografia bastante preocupante para o futuro, né? Ou seja, não só o último relatório que foi apresentado foi em 2015. Foi o primeiro, na verdade. Foi o primeiro, né? Esse é o segundo relatório, né? E às vezes os relatórios, tem muitas pessoas que não gostam da divulgação desse tipo de relatório, porque pode dar uma conotação não muito favorável sob o ponto de vista até estratégico, mas é evidente que esses relatórios, eles dão um diagnóstico para saber o que fazer e como fazer e quais são as políticas públicas que deverão ser adotadas. Então eu gosto muito de estatística, gosto muito de relatórios. Elas dão a base. Porque ela te dá uma leitura, né? Ela te dá uma leitura, ela diz para onde você deve. E nós percebemos que, obviamente, esses relatórios pioram
piora cada vez que passa, né? É verdade. E é evidente, a partir do momento que você pega, por exemplo, uma determinada faixa etária, uma determinada raça e coloca ela numa situação de vulnerabilidade, no caso dos homens, dos jovens, né, 12 vezes mais, né, é evidente que isso é alarmante. Né? Então, é o que nós percebemos. Hoje você tem aqui um relatório que coloca o Rio Grande do Norte, por exemplo, as mulheres, né, as meninas, as jovens, dentro de uma faixa etária, ela coloca de 15 a 29 anos, né, e no Rio Grande do Norte, por exemplo, 8 vezes mais vulneráveis à prática, a vítima de homicídio do que uma pessoa branca, né? Ou seja, um pardo, um negro. Em São Paulo, por exemplo, você tem 1,4. Né? A situação melhor que se desenha no país, segundo esse relatório, é no Paraná. Tá. Né? Então, é o único lugar onde esse número não supera, que né? não supera. Agora, mas tem lugares muito discrepantes, né? Com um índice muito acima, outro mais abaixo, pela média, se chega a esse aumento. Isso em relação à questão das mulheres, né? Mulheres, tá. Agora, se você pegar, por exemplo, uma radiografia de acordo com esse relatório dos homens, também dentro dessa faixa etária de 15 a 20 e poucos anos, 29 anos, tem Alagoas, por exemplo, vai para 12 vezes, né? Ou seja, uma pessoa negra, uma pessoa parda, ela tem 12 vezes mais chance de morrer por vítima de homicídio do que um branco. Então, isso acende uma luz aí. E eu diria que não é uma luz amarela, não. Aí nós estamos numa luz vermelha. Bem vermelha. Porque o Brasil, você sabe que foi um dos últimos países do mundo a declarar a abolição da escravatura. E mesmo assim, nós percebemos que a escravatura social, ela permanece, porque isso é uma escravatura social, né? Ou seja, você acha que essa é uma leitura que a gente pode fazer, então, desse relatório, que existe o racismo velado que se diz que existe no Brasil, é uma violência, a violência, claro, como a gente está dizendo, uma violência urbana, ela vem, nesse relatório mostra se ela vem da polícia para com a sociedade ou se realmente é da sociedade para a sociedade. Como é que esse relatório mostra? Regina, as pessoas não gostam do enfrentamento desse tipo de relatório, elas não gostam. Elas acham que o próprio relatório já é preconceituoso e, na verdade, as pessoas não devem entender dessa forma. Eu acho que o pior racismo, o pior preconceito é o velado, né? Entendeu? Porque quando você tem um preconceito mais aberto, você vê que todas as vezes que um artista ou um jogador de futebol de uma certa forma, manifestada aquela violência, imediatamente as pessoas, elas se manifestam. É mais fácil de enfrentar, né? É muito mais fácil. Quando você tem essa questão mais velada, e eu acho isso muito ruim, quando você não enfrenta uma situação. E isso é uma característica, já te adianto, isso é uma característica dos governos. Os governos são os maiores preconceituosos e que trazem isso de uma forma velada e que não pode. Você tem que, na verdade, discutir isso. Você tem que discutir isso na escola, você tem que discutir isso com os teus filhos, no ambiente familiar, né? No ambiente social. Você tem que discutir justamente para você extirpar esse preconceito, essa coisa que no século XXI é inadmissível, né? É inaceitável, entendeu? Mas esse relatório vem trazer alguma coisa, além da informação, vem trazer algum tipo de mudança, porque não adianta nada a gente ter uma leitura, né? A gente ter uma realidade sendo colocada, escancarada na nossa frente, se, por exemplo, o próprio governo não vai usar isso para justamente tentar fazer uma política diferente e tentar mudar a nossa realidade, né, doutor? Isso é um ponto muito interessante, porque quando eu falo a questão da escola, na questão social, no emprego, na questão de campanha, na questão da pobreza, ou seja, aqui nesse relatório, ele trabalha com 4 frentes, né? Ele trabalha com a questão da violência entre os jovens, a questão da frequência escolar, ou seja, nós sabemos que esse relatório demonstra que parte da sociedade ela é excluída
socialmente, ela é excluída, ela está fora do ambiente escolar, que isso, na verdade, obviamente, se nós estamos, todos nós, querendo, estamos em busca, que a educação é a única solução da evolução do ser humano, é evidente que, óbvio, você não pode excluir. Aí você tem o problema do emprego, né, o próprio preconceito existente dentro do ambiente de empresas, né, oportunidades, salários menores. E mais salários, ou seja, chega aqui, esse relatório diz que os negros, os pardos, eles recebem 50 e poucos % a menos do que os brancos. Então isso, na verdade, é intolerável, né? E aí você tem o problema da pobreza. E aí vem com racismo velado justificando no grau de escolaridade que é mais baixo, etc. Mas aí justamente se você for feito como deveria. E quando você pega a questão da pobreza, você constrói exatamente todo o caminho desse tipo, dos negros, dos pardos. Ou seja, aonde é que você, na verdade, chega? Você chega à pobreza, ou seja, fora da escola, né, fora da sociedade por exclusão em relação de ganhar menos, né, e são os mais vulneráveis na violência, evidente. Né? Então, isso nos dá uma radiografia preocupante, uma radiografia extremamente, eu acho que triste. ela é perversa, ela é perversa do ponto de vista estratégico, ela é perversa, e eu volto, não é só a questão, porque a sociedade ela é o reflexo de um Estado, de um governo, né? E é isso que acontece. Se você tem hoje os políticos que nós temos, reflexo de muitos anos de falta de políticas públicas. Então, agora, quando a gente vê aí um retrato como esse, né? Jovens de 15 a 29 anos, eles representam 1/4 da população brasileira. E estando entre as maiores vítimas de homicídio, como a gente está vendo nesse relatório, isso mostra, obviamente, que o Brasil não está cuidando bem dos seus jovens, né? Na verdade, se você for... Abandonando, na verdade. Eu acho que talvez as 3 ou 4 últimas décadas... O jovem, ele não foi... Eu tenho um ditado que eu sempre utilizo. O paciente melhora com atenção. É verdade. Quando você não dá atenção, você elimina aquela pessoa de todas as formas, socialmente, né? Tanto é verdade que o bom médico... Quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico tem que ter é dar atenção para o paciente, porque ali ele já começa a sair daquele diagnóstico ruim a partir do momento da atenção que ele dá. Então, isso acontece na sociedade. Se nós não dermos a atenção devida, né, é evidente. E o primeiro ente que tem que ser dado, que tem que olhar para essas pessoas, é o governo, é o Estado. Quando muitas pessoas falam, mas você responsabiliza sempre o governo. Sim, porque o governo é o detentor de tudo, o detentor daquilo que ele pode fazer e daquilo que ele não faz. E na maioria das vezes ele não faz, porque as pessoas, não é porque ela não tem chance na sociedade, é porque não dão a chance que ela precisa na sociedade. Se você pegar em 1888, quando nós tivemos a abolição dos escravos, 50% da sociedade brasileira já era negra, naquela ocasião. Então, como é que você pode, na verdade, excluir uma raça, né? E o artigo 5º da Constituição, ele é claro, somos todos iguais perante a lei, independentemente de raça, independente de credo, independentemente de qualquer coisa. Ou seja, nós não podemos... Então, quando você discute a religião, porque, na verdade, você vê a questão da religião para os negros, ou seja, existe um preconceito em relação às religiões praticadas pelos descendentes africanos, África, e que é um absurdo isso. Eu não gosto de discutir religião. Você nunca me viu discutir religião, porque eu acho que cada um tem o seu Deus. Claro. Cada um tem a sua crença. Cada um, na verdade, segue o caminho que você... Segue a linha que faz mais sentido para si, né? Exatamente. Então, eu acho que essa questão nos traz para uma reflexão. Para finalizar, esse relatório nos traz para essa reflexão. Reflexão no sentido de ver o que é que nós estamos fazendo.
O que é que o Estado está fazendo e o que o Estado está deixando de fazer, que na maioria das vezes está fazendo. É óbvio. Aqui só para fechar, a questão da vulnerabilidade. A partir do momento em que uma pessoa, que volta a essa questão do paciente precisa da atenção. A partir do momento que você verifica que uma pessoa que tem câncer, a primeira consulta leva 6 meses para poder fazer e depois leva mais 6 meses para fazer a radioterapia, ou seja, quase 1 ano para poder iniciar o tratamento. Isso significa que a pessoa está condenada à morte. Isso acontece com os nossos jovens. Os nossos jovens, eles estão, na verdade, condenados. Eles já nascem dentro dessa faixa etária, eles já, na verdade, nascem dentro de um preconceito e, sobretudo, já condenado a alguma coisa de ruim acontecer com eles. E é uma loucura, né? É uma realidade tão difícil de lidar, tão dura, né? Da gente ler que isso acontece aqui diante dos nossos olhos mesmo. E sorte, né? De quem consegue escapar de uma situação como essa, né? A gente vê que a pessoa que passa dessa faixa etária, que bom, você teve sorte de conseguir sair dessa. O processo de conscientização, eu diria que é o primeiro passo. É o primeiro passo. E esses relatórios são importantes para isso mesmo, né? Pra gente, para jogar na nossa cara a realidade, para que a gente também consiga fazer alguma coisa para mudar isso, né? Eu quero agradecer demais, mais uma vez, a presença do Dr. Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo, então especialista no assunto, para poder falar também sobre isso aqui no Revista. E vou deixar também o contato, né, no Facebook, para você aí continuar falando com ele ao longo da semana, até a volta aqui no Revista ao vivo. facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você. Para você também, querido. A próxima semana, já que eu fui requisitado para você vai daqui terça que vem, então pronto. Que vai ser nossa última semana ao vivo. Eu termino aí e a gente começo. Aí a gente já fala Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo certinho, tá ótimo, bom? Uma ótima Beijo, semana. meu querido, para você também. Tchau, pra você.